Então vamos lá. Tudo ótimo, Vanderlane. Bom, vamos falar então. Gestão de retaguarda. Hoje o assunto é bastante interessante porque eu digo o seguinte, não basta você ter um bom projeto. Quem transforma esse projeto em realidade é uma equipe, não é? Então você tem a gerência e você tem o time de vendas. Basicamente é isso. Sem falar com a gestão de retaguarda, que é que eu vou trazer hoje, daqui a pouco. Romeu, lá de Cafarnaum, eu já passei por Cafarnaum, viu? Eu conheço aí há muito tempo aí, mas eu estou sempre na Bahia. Então vamos lá. O que eu quero dizer? Hoje o cenário está extremamente competitivo. A gente sabe que competir hoje no mercado não está fácil. A gente tem uma explosão de concorrência. O que eu quero dizer com explosão de concorrência? Até poucos anos, concorrente era mais aquela loja que vendia a mesma coisa que você, que disputava o mesmo cliente com os mesmos produtos. Basicamente, era essa a concorrência que a gente enfrentava. Quando a gente olha hoje para o mercado, esse conceito de concorrência aumentou muito, muito, muito. Grande Binguinha, que prazer ver você aqui, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Então vamos lá, você falou, Binguinha, que você estava com saudade das lives, aí eu estou retomando as lives. Então vamos lá, vamos falar que o assunto hoje é importantíssimo. Como eu estava dizendo, o conceito de concorrência cresceu de maneira extraordinária. Então enfrentar esse mercado hoje não basta só boa vontade ou ter uma boa loja. É preciso estratégia, é preciso gestão, e eu quero falar um pouco sobre isso. Hoje, para você otimizar, né? Oi Gisele, tudo bem? Para você otimizar hoje os resultados, você precisa trabalhar os fundamentos da gestão, especialmente produtividade. Produtividade hoje é o que faz com que você consiga ser competitivo no mercado. Como eu estava dizendo, quem é seu concorrente hoje? É quem disputa a receita, a renda do seu cliente. Não é? Esse é seu concorrente. Então, se você trabalha com calçado, eu tenho loja de calçados, eu tenho uma loja de moda feminina, não, eu tenho uma loja, eu tenho uma perfumaria, eu tenho uma loja de tinta. E é impressionante. Por incrível que pareça, quem é seu concorrente? A loja de celulares é seu concorrente, a loja de eletro é seu concorrente, as bets, né, são concorrentes. Por quê? É quem disputa a renda do seu cliente. Não é? Então, se o cliente, o exemplo que eu costumo dar, o cliente sai de casa para comprar um tênis. Eu estou precisando de tênis, vou começar a fazer a minha academia e tal. E no caminho, ele passa na frente de uma loja e vê lá uma promoção da TV 50 polegadas, último modelo, e isso e aquilo e tal. Eu vou comprar essa TV. E estoura o limite do cartão. Aí ele diz assim, bom, o tênis vai esperar, porque eu não dou conta de comprar uma TV, de comprar o tênis, de trocar meu celular, percebe? Então as demandas cresceram muito. Há poucos anos, o próprio lojista sabe disso, não é? Você que é lojista sabe disso. Quem já está há mais tempo no mercado não tinha tanta necessidade, não tinha que ter impressora fiscal, tinha que ter internet, modem, sistema, câmeras, alarme. E você vai colocando isso, que vai entrando nas despesas operacionais, e isso vai causando um estrangulamento de margem. Por quê? Porque o teto é o preço, não é? Quem marca é o mercado. Então você não consegue simplesmente ir repassando. Não é? Então, ok, esse é o cenário. Então, como é que você consegue hoje competir nesse cenário? Você precisa ser competitivo. Quando a gente fala de produtividade, o que você precisa ser produtivo? Quais são os fatores que impactam na produtividade? Não é? Qual é o objetivo hoje da nossa live? Falar de retaguarda. Então vamos lá. Eu começo por produtividade. Produtividade é conseguir fazer mais com aquilo que você já tem. Então produtividade é eu conseguir vender mais para os mesmos clientes que eu já tenho. Não é? Porque quando eu vou conversar com um lojista, quando eu vou conversar com um gerente de loja, a primeira pergunta que eu faço, e aí, como é que estão as coisas? Geralmente a resposta que eu escuto o movimento está fraco, o movimento caiu, não é? E
Quando eu olho, a gente começa a ver quais são os indicadores que impactam diretamente nos resultados. Quando eu falo de produtividade, você tem 3 pilares fundamentais. A estrutura física, não é? Você precisa de estoque, você precisa de máquinas, você precisa de equipamentos dentro da sua loja. Tá? Ok, o primeiro fundamento, o primeiro recurso necessário. O segundo, recursos humanos. Não adianta ter equipamentos se você não tem quem transforma isso em realidade. Eu sempre digo o seguinte, o melhor projeto ele é transformado em realidade por uma equipe, por um time. Para isso você precisa ter um time capacitado. Então veja bem, capacitar é juntar 2 coisas, é conhecimento e habilidade. O que significa isso? Não é? O eterno exemplo que eu trago do jogador de futebol. O jogador joga domingo, o que ele faz segunda-feira? Ele treina. Então, existe uma diferença muito grande entre a aquisição de conhecimento e treinamento. São coisas distintas. Então, eu preciso aprender os fundamentos, depois treinar, exercitar esses fundamentos para desenvolver a habilidade. Então, é isso que faz com que a sua loja consiga ser competitiva. Evidentemente que você precisa acertar o estoque, precificar corretamente, ter plano de pagamento, capacitar seu time de vendas, para estar preparado para converter o tráfego, para converter o seu cliente em resultado efetivo. E nós vamos exatamente falar sobre isso. Como precificar? Qual é a metodologia de precificação? Não basta simplesmente pegar e multiplicar por um markup qualquer, vezes 2 ponto alguma coisa. E aí eu pergunto, de onde você tirou? O que compõe esse markup? Não sei. Percebe? A gente precisa ter isso. E relativamente simples é possível você ter uma gestão de mais qualidade. Então vamos lá. Como eu disse, o que você precisa para ter uma loja produtiva? O que é produtividade? É conseguir fazer mais com aquilo que você já tem. Exemplo, um dos fatores assim que pesa muito em resultado de loja, quando a gente fala em produtividade, quais são os indicadores que mostram a produtividade? Taxa de conversão e ticket médio. O que é taxa de conversão? Fechar mais vendas, você tem uma quantidade de clientes que acessam a sua loja. Correto? Dessa quantidade de clientes, uma parte compra, uma parte não compra. Dos que não compram, você tem motivos que você perde venda. Eu preciso monitorar isso. Dos que compram, o terceiro fundamento é quanto eles compram. Como você monitorar isso? O primeiro fundamento é ticket médio. Ticket médio. Qual é o valor médio das vendas que você fecha? Como melhorar ticket médio? Esse é o primeiro desafio. Então vamos lá. Eu vou começar por aí, porque eu quero falar de lucratividade e rentabilidade. Qual é a diferença entre lucratividade? Tem muita gente que confunde lucratividade com rentabilidade, porque mistura análise econômica com análise financeira, e isso leva a decisões inadequadas. Como eu estou dizendo, para melhorar a produtividade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é puxar ticket médio. Como é que eu aumento o meu ticket médio? Como é que eu faço com que o cliente que já está dentro da minha loja consuma mais, gaste mais comigo? Porque veja bem, são tantas portas para entrar, o cliente entrou na minha. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. O cliente está ali. Todo cliente tem necessidades e desejos. É por isso que o cliente entra na loja. Não é verdade? A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Como? Eu tenho que ter a mercadoria correta, precificado corretamente, meu time precisa estar capacitado e eu preciso ter plano de pagamento. Eu quero começar por aqui. O que o meu time precisa saber, meu time de vendas, para que eu consiga converter muito mais vendas? Bom, 3 áreas de conhecimento são fundamentais. Se a sua equipe não conhecer técnicas de vendas, se não conhecer o produto e não conhecer a loja, se faltar uma dessas 3 áreas de conhecimento, não tem como performar em alto nível. É simples assim. Precisa conhecer técnicas de vendas, como abordar o cliente, como abrir a venda. O exemplo que eu sempre trago, o que é sondagem? Sondagem, vendedor acha que sondar é saber o que o cliente quer. Não é. Isso o cliente já diz. O cliente entra na tua loja e fala, eu quero ver tênis, eu quero ver blusa. Estou precisando de óculos, sei lá. Não é verdade? O cliente diz o que ele quer. Eu quero ver camisa. Ok. Que tipo de camisa? É para o dia a dia? É uma camisa social? Não é? O que esse cliente está procurando? O que eu digo? Veja bem, o cliente compra o mesmo produto
por motivos absolutamente diferentes. Então você tem cliente que compra pelo estilo, tem cliente que compra pelo status, tem cliente que compra pela economia, tem cliente que compra pela praticidade, pela utilidade e assim por diante. Existem diversos motivos de compra, não é? E como é que o seu vendedor vai saber o que está na cabeça do cliente se ele não souber fazer uma sondagem adequada? Percebe como aí tanto que eu costumo brincar, eu digo, você quer passar raiva? Entra numa loja. Entra numa loja e você vai passar raiva, porque vai ser mal atendido, a vendedora fica tentando te empurrar coisa que você não quer, você, concorda comigo? Causa um desconforto muito grande. Só que, por outro lado, nada é mais agradável do que você entrar numa loja e encontrar alguém que entenda o seu problema e te apresente soluções. E é isso que nós precisamos trabalhar. Então, eu preciso entender isso. Do ponto de vista da equipe, é capacitar técnicas de vendas, como é que aborda, como é que faz sondagem, como eu estava dizendo. Não importa o que o cliente quer, e sim por que ele quer. Não? O que o cliente valoriza, porque isso vai direcionar qual produto mostrar para esse cliente, quais aspectos evidenciar nesse produto que o cliente está procurando. Eu vou destacar a qualidade, não adianta você falar de qualidade para quem está procurando economia. Não adianta você falar de economia para quem está procurando status. Então, percebe, eu preciso ter um alinhamento, então eu preciso entender quais são as necessidades e desejos desse meu cliente para que eu mostre o produto correto e destaque os aspectos que vão dar match, que vão encantar esse cliente. E isso é capacitação, isso é gerência que prepara, não é? Que trabalha esses fundamentos. Não adianta também eu conhecer técnicas de venda se eu não conheço os produtos da loja. Isso é falha de lojista, que não apresenta mercadoria, chega na loja e vai para a seção, vai para o estoque, precifica, sinaliza e é passado para o time, é passado para a equipe, porque comprou, quais são as principais características, quais são os benefícios que cada característica daquele produto diferencia, a marca, o modelo, o estilo, a coleção. Então existe uma série de requisitos, não é? Que é assim, chegou a mercadoria, separa um item de cada, apresenta para a equipe rapidamente por que se comprou aquilo, quais são os diferenciais, que tipo de público que a gente quer atender, quais são os concorrentes que enfrenta. Então é possível você otimizar, você melhorar essa relação e dar instrumentos para que a sua equipe possa trabalhar. E uma ferramenta poderosa, e agora entrando no tema de hoje, que é o tema de retaguarda da loja, na gestão da loja, é plano de pagamento. Não é? Cliente que compra à vista, compra pouco. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui comigo. Você dá desconto para venda à vista? Se o cliente for comprar à vista, responde aqui para mim. Né? Se você dá desconto para venda à vista, olha, eu estou fazendo uma boa compra aqui, eu quero pagar à vista, aqui ó, a vistinha. Você dá desconto? Você me dá desconto? Que desconto que você me dá? Não é? Escreve aqui para mim, por favor. Eu quero fazer um desafio aqui e trazer, né, para um tema que eu tenho debatido muito com lojista, muito com consultores. Eu tenho dado treinamento para consultores justamente porque eles dizem assim, Hermelino, eu sempre ensinei errado, eu sempre foquei no caixa. Não é? Sim, dá desconto. Qual o percentual que você dá de desconto? O André está dizendo, eu dou até 10% de desconto. A Fabiana está dizendo, sim, dou desconto. Né? Qual o percentual? A Márcia. Eles pedem, mas não dou não. Falo que as meninas ganham comissão. A Gisele, né? A Gisele está treinada. O que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, a Alessandra está dizendo, eu dou 3%. Então vamos lá. Vem comigo e vamos entender um raciocínio aqui. Isso, no Pix, no dinheiro. O à vista que eu digo, existem 3 possibilidades, né? Dinheiro, Pix ou o cartão de débito, né? Basicamente é isso aqui quando a gente fala de à vista, né? O BMCare está me dizendo aqui de 5% a 10%, Erinaldo está dizendo sempre no produto, porém mínimo com base no preço do mercado. Ok, vamos lá. O que eu quero, por que eu estou fazendo essa provocação aqui? Vamos lá. Ticket médio por plano de pagamento, né? Aqui é outra coisa que eu quero questionar para vocês. Eu vou mostrar para você que é possível você trabalhar a porcentagem, a economia, não colocando juro, mas ganhando na produtividade. Né? A gente tem como demonstrar isso na prática. Por que eu estou trazendo esse questionamento? Então vamos lá. Cliente que compra à vista, o ticket, quem mede
ticket por plano de pagamento. Por plano, o que é ticket por plano de pagamento? Quando o cliente compra à vista, quanto que é o valor médio da venda que você faz? Quando o cliente parcela, ou no cartão, ou no crediário, quem tem crediário, qual é o valor médio do ticket? Quando a gente traz esse tipo de debate, não é? Muita gente não entende. Acha que a melhor venda é a venda à vista. Não, a pior venda que você faz é a venda à vista. Essa é uma provocação que eu faço aqui e vou provar agora para você que é, primeiro, cliente que compra à vista quer desconto, cliente que compra à vista quer preço. Né? Se o seu concorrente está R$10 mais barato, ele vai dizer assim, não, eu vou pagar à vista, ó, aqui do lado tá tanto. Então o cliente que compra à vista não fideliza. Então você tem cliente que compra à vista, gasta pouco, o ticket médio da venda à vista é o mais baixo que você tem aí na loja. Quem mede isso, quem tem o relatório, aliás a gente tem, quem é do segmento de moda, que é cliente da Data System, tem esse relatório lá, porque eu dei essa sugestão, né? Então você tira lá, quando o cliente compra à vista, qual é o ticket, quando o cliente compra no cartão para a data, qual é o ticket, quando o cliente parcela, e aí você vai ver que o cliente que parcela dá de 6 a 8 vezes a mais. Exemplo, o cliente que compra à vista gasta R$100, o cliente que parcela gasta 500, 600. É assim que funciona. Quem já fez o meu PAGL, que é o meu Programa Avançado de Gestão de Lojas, né, conhece isso profundamente, tem as ferramentas para medir e não perde a oportunidade. Então veja bem, eu estava dizendo o seguinte, como é que você se torna competitivo? Sendo mais produtivo, não é? Fazendo com que aquele cliente que está dentro da sua loja gaste mais, compre mais com você. Não é? Tanta porta para entrar, entrou na sua. Você não pode desperdiçar essa oportunidade. O cliente está ali, você tem o produto, ele quer comprar. A gente tem que encontrar a solução. Plano de pagamento, evidentemente que plano de pagamento é uma parte. É como eu comecei dizendo, você precisa ter o produto correto, o mix adequado, precificar corretamente, ter seu time capacitado. Não é? E o plano de pagamento é que vai fazer a diferença. Eu estou trazendo o plano de pagamento porque essa é uma ferramenta poderosíssima de conversão e de alavancagem de ticket. Não é? O que eu quero dizer? Vamos lá. Agora eu perguntei sobre o desconto, agora eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. Vamos lá, eu vou fazer aqui, ó. Prestem atenção aqui comigo. Eu parcelei em 5 vezes, tá? Fiz uma venda, parcelei em 5 vezes. Qual é o prazo médio de recebimento? Não é? Parcelei em 5, fiz uma venda, parcelei aqui no cartão, parcelei em 5 vezes. Qual é o prazo médio de recebimento? Né? O que a gente chama de PMR, né? A gente tem o PMP, prazo médio de pagamento, quando você compra do fornecedor. Comprei 30, 60, 90, qual é o prazo médio? Eu vendi em 5 vezes, qual é o prazo médio? Quem responde para mim? A Bela Fernanda está dizendo aqui, exatamente, é aquilo que o cliente faz na loja de refém. Já trabalhei em lugares que o cliente dizia que só ia levar se tivesse desconto. Exatamente, então vamos lá. Veja bem, desconto e parcelamento não faz sentido. O Erinaldo está afiado aqui, ó, 3 vezes. Veja bem, quem compra em 5 vezes, presta atenção aqui. Aqui está o pulo do gato. Eu estou dando o pulo do gato aqui, ó, de graça, tá? Ó, o Mauro está dizendo também, 3 meses. Veja bem, qual é o prazo médio? O prazo médio é esse aqui. Por quê? Eu antecipo 30, atraso 30. Antecipo 60, atraso 60. É como se eu tivesse pagado tudo com 3, né? Com 3 meses. Então, quando eu vendo em 5, qual é o prazo médio? 3. Fica comigo para você entender, porque aqui está o pulo do gato. Como é que eu calculo? O primeiro mais o último e divido por 2. Não é? Se o intervalo é fixo, como é que você calcula o prazo médio? Eu vendi em 5 vezes. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Ok. Então, o meu prazo médio é 3. Se eu tenho... Agora vamos lá. Eu vendi no cartão de crédito. Tá? Parcelei em 5 vezes. A minha administradora, a minha adquirente de cartão de crédito, está me cobrando 2% ao mês para me fazer antecipação de recebível. Tá? Eu quero vender em 5 vezes, mas eu quero antecipar, quero receber à vista aqui. Tá? Se a minha administradora cobra 2% ao mês e eu estou vendendo em 5 parcelas, quanto eu vou pagar de taxa de antecipação? A Alessandra está dizendo aqui, eu antecipo. Vamos lá, aqui está o pulo do gato. Essa live aqui, olha, ela fica... se você entender isso aqui, você já transforma resultado e eu desafio aqui.
Alessandra, fica comigo que você está correta, mas vamos entender por quê. O importante é o seguinte, não é, né, quando você tem a técnica, quando você tem o conhecimento, você vai acertar ou errar sabendo o porquê, não é? Precisa conhecer, tá? Então vamos lá, a pergunta que eu fiz é o seguinte, a minha adquirente, a minha administradora me cobra 2% ao mês. Eu vendi em 5 vezes no cartão e quero receber à vista, quero antecipar. Quanto é que eu vou pagar de taxa? Responde aqui para mim. Quanto é que eu vou pagar de taxa? Quanto vai me custar? A pergunta é simples. 2% ao mês e eu parcelei em 5 vezes. Tá? Eu quero antecipar. Quanto que vai me custar para ter esse recebimento, essa venda à vista, no meu caixa aqui? Tá? BNK está dizendo aqui, ó, sempre antecipa para recebimento imediato. Ok, vamos lá. A gente sabe que caixa é fundamental. Você paga a conta com dinheiro, com caixa. Né? A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte, se eu parcelar em 5 vezes, parcelei em 5 vezes e quero antecipar, a minha administradora cobra 2% ao mês, quanto é que eu vou pagar de taxa? Quanto é que eu vou pagar de taxa? Né? Total, quanto vai me custar? Quanto vai me custar? Quantos por cento vai me custar? Vocês respondem tudo uma vez assim, eu fico... Então vamos lá, gente, é simples. Veja bem, se eu parcelar em 5 vezes, né, e a minha administradora me cobra 2% ao mês, tá? A primeira parcela eu vou antecipar 30 dias, eu vou pagar, né? A Carol está dizendo aqui, ó, vocês estão afiadíssimos, né? 6%, depende da parcela. Exatamente, olha, quando eu parcelo em 5 vezes, a primeira parcela eu estou antecipando 30 dias, eu vou pagar 2%, não é 2% ao mês? A segunda parcela eu vou pagar 4%, porque são 2 meses. A terceira parcela eu vou pagar 6%, a quarta 8% e a última 10%. Por que eu estou perguntando isso? Porque a maioria dos lojistas, quando eu pergunto, eu parcelei em 5 vezes, a administradora me cobra 2% ao mês, quanto é que eu vou pagar de taxa para antecipar? 5, 2 ao mês? É 10. Não, 10 é só a última parcela. Como é que eu calculo? Eu pego o prazo médio e aplico a taxa no prazo médio. Por quê? Se você fizer na caneta, ou pegar uma HP, quem conhece matemática financeira e fizer esse cálculo, vai saber o que eu estou falando, né? Estou me perguntando aqui, ó, o Clóvis está dizendo 10% se antecipar imediato. Não é não, Clóvis. Aí é que está o erro. Não é não. Porque 10% é só a última parcela. Como é que você calcula? Como é que você faz essa conta? Se você fizer no papel, né? Vamos lá. Eu fiz uma venda de R$100, parcelei em 5 vezes, para fazer conta redonda. Então, cada parcela é de R$20. Esquece a taxa de administração, tá? Taxa de administração é uma coisa, antecipação é outra. Então, vamos lá. Né? Essa aqui, eu vou antecipar 30 dias, eu vou pagar 2%. Então, eu vou pagar quanto? 2% de R$20, 40 centavos. Não é? Se você fizer a conta aqui, essa aqui, eu vou antecipar 2 meses. Se você fizer essa conta mês a mês e somar, vai dar exatamente a do meio, o prazo médio. Porque é como se eu tivesse, quando eu vendo em 5 vezes, é como se eu recebesse tudo com 3 meses, não é? No prazo médio. Porque eu antecipo 30, atraso 30, antecipo 60, atraso 60. Percebe? É como se eu tivesse recebido tudo aqui. Ok. E o que isso quer dizer na prática? Quando eu pergunto, se você tem uma taxa de antecipação de 2% ao mês, vendeu em 5 vezes, quanto é que te custa para antecipar? Para você ter esse dinheiro líquido à vista? Te custa 6%. Por quê? Você aplica a taxa no prazo médio. Como é que eu calculo o prazo médio? Primeira mais a última dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Então, é como se eu recebesse tudo com 3 vezes. 2%, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou dar 6% de desconto. Agora vem a pergunta que não quer calar. Veja bem, qual é o ticket médio quando o cliente compra à vista? Qual é o ticket médio quando o cliente parcela em 5? É 5 vezes maior. Se você não tem esse número aí na sua loja, quem é cliente da Data System sabe disso, quem é do segmento, que acompanha os nossos conteúdos, já sabe disso. Tira o relatório, o ticket por plano de pagamento e você vai ver que a diferença é brutal. E aí você diz assim, não, mas Emelino, mas a vista é melhor, porque eu fiz a venda, eu preciso repor a mercadoria, eu preciso pagar o funcionário, eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar o aluguel, eu tenho o meu contador, eu tenho a mensalidade do meu sistema, eu tenho todas as minhas despesas aqui. Ok, é isso mesmo. Então,
a questão que eu estou dizendo para você é o seguinte: não dê desconto para o cliente, dê desconto para a administradora. Por quê? Porque o cliente, quando parcela, ele gasta muito mais. Quando o cliente compra à vista, ele quer preço, ele quer desconto e ele gasta pouco na sua loja. Percebe? Se você quer que o cliente... Qual é a diferença se você vender um tênis ou vender um apartamento? É arrumar um banco para financiar em 30 anos, fazer caber no bolso do cliente. Então veja bem, você pega uma calça jeans de R$600 e quando você mostra para o cliente, se você parcela em 10 vezes, é 10 de 60. Entendeu? Quando o cliente pede desconto para pagar, o que você faz? Quem compra parcelado não parcela e desconto são incompatíveis. Então tem que saber trabalhar. Para isso você tem que equilibrar o fluxo de caixa. Então tem que saber apurar um DRE para saber qual é a margem de lucro que você está tendo. Então veja bem, precisa entender qual é a diferença de lucratividade e rentabilidade. Né? Qual é a diferença de lucro e fluxo de caixa? São coisas diferentes. Né? E quando antecipar todas as parcelas, Emelino, como se eu transformasse a venda a prazo com a vista? Exatamente, exatamente. Venda à vista, mas não para o cliente. Entende o que eu estou dizendo? Entender isso... Veja bem, entender isso é que vai fazer com que você potencialize, que transforme a sua loja em uma loja competitiva, lucrativa. Né? Então vamos lá, repassando aqui. Eu vou deixar salvo depois vocês repassam isso aqui, tá? Eu tenho muito material. E quem quiser se aprofundar, eu vou fazer o pagl.com.br. O que é PAGL? É Programa Avançado pagl.com.br. PAGL é meu Programa Avançado de Gestão de Loja, tá? PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Quem quiser conhecer mais, acesse aí a página ou entre no meu site falandodeloja.com.br e você vai ter mais informações, tá? Eu vou fazer em Limeira agora, Limeira, São Paulo, dias 19 e 20 de agosto, eu vou fazer o presencial, são 2 dias, 16 horas, a gente entra para dentro, trabalhar venda, compra, precificação, cobertura, amplitude, profundidade, não é? E isso tudo, comprar é mais difícil que vender, não é? É apuração de resultado, fluxo de caixa, DRE, não é? De maneira simples, de maneira prática, para que você entenda isso e não perca oportunidades. Como é que você vai competir? Como é que você vai enfrentar a concorrência? Como é que você vai enfrentar a internet? Como é que você vai enfrentar os marketplaces que estão muito agressivos? Você tem que saber precificar, tem que saber que o que dá lucro é giro. Não é? A gente acha que é markup, não é markup. Eu comprei essa caneta por 10, estou vendendo por 100, está extremamente lucrativa. Quantas você vendeu? Não vendi nenhuma. O que você ganhou? Conta para pagar, problema para resolver, não ganhou nada. Percebe? Quando a mercadoria entra, é conta para pagar. Ela só dá lucro quando ela sai. Então eu preciso potencializar esse movimento de entrada e saída. E o que define isso, o que proporciona isso é cobertura. O que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção do que eu vendo. Não é? Como definir qual é a cobertura ideal? Você tem que ter gestão de categorias de produto. A gente sabe que poucas categorias, a gente chama de Pareto, curva de Pareto ou curva ABC, não é? A gente sabe que poucas categorias, ou 20% das categorias, representam 80% do seu faturamento. Se você não souber estruturar isso aqui, a tua loja não fica... Sabe? Boa vontade não paga conta. Boa vontade, esforço não paga conta. O que paga conta é dinheiro. Não é? O esforço é pré-requisito. Esforço, determinação, boa vontade, isso é pré-requisito. A gente tem que ter, não é? Determinação. Tal. Mas isso não resolve. É conhecimento, é técnica, é ferramenta, é time capacitado que vai transformar resultado em resultado de excelência. Concorda comigo? Então, voltando aqui. Ele não está dizendo, só vendo depois que o dinheiro está no bolso. Pois é, mas o dinheiro, ele pode... Se você faz... Veja bem, eu vejo o lojista dizendo para a equipe o seguinte: olha, para não perder a venda, você parcela, né? Procura aí dividir no máximo em 3 vezes, ou então coloca valor mínimo de parcela, e coloca um monte de barreiras, não é? Ou então coloca juros. Veja bem, entender isso aqui, é claro que numa live não é possível a gente fazer tudo isso, porque a gente teria que fazer contas, né? Eu até tenho um quadro ali, né, que a gente coloca ali, a gente faz contas e tal, que não é o objetivo hoje, né? Mas vamos lá,
o que eu estou dizendo para você é o seguinte, precisa entender como é que funciona isso para você ter a ferramenta adequada, né? Então veja bem, tem que ter o produto. Comprar é mais difícil que vender, por incrível que pareça. Se você erra nas compras, você vai impactar primeiro no seu financeiro. Concorda comigo? Quem erra nas compras, você não vende, tá? Vai impactar nas vendas, vai impactar no seu financeiro, né? Isso estrangula. E pior do que isso, vai impactar no seu marketing, porque o cliente gosta de novidade. O cliente quer chegar na loja, ele olha e fala, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já comprei, isso aqui eu já tenho, o que é que você tem de novidade? E pressiona para a compra. O teu vendedor está perdendo venda, né? E ele vai dizer assim, estou perdendo venda por falta de mercadoria, pressiona para a compra. Então, comprar é mais difícil que vender. Então, fazer toda essa gestão é o grande desafio. Veja bem, a razão da loja existir é vender. Para vender eu preciso de produto. Produto eu preciso comprar. Para comprar eu preciso de dinheiro. Dinheiro entra por onde? Pelas vendas. Percebe que é um ciclo interligado. Não adianta a gente falar de vendas, não adianta você cobrar o time se o seu estoque está errado, se você precificou inadequadamente, se você não tem um plano de pagamento. E isso vai bloquear as suas vendas. Então eu preciso entender como é que isso funciona. Ok. Para isso, eu não posso confundir o que é lucratividade e rentabilidade, análise econômica e análise financeira. Rapidamente, o que é isso? O tempo voa, né? O que é uma análise econômica? Análise econômica é você olhar para o teu faturamento e ver que resultado que ele está dando. Não confundir com fluxo de caixa. A maioria confunde, acha que a prioridade é caixa. Não, a prioridade é lucro. Com lucro, você consegue transformar em liquidez. Não é? O que é liquidez? É dinheiro no caixa. Então vamos lá. O que é uma análise econômica? Econômica é o seguinte, quanto é que você faturou esse mês? O instrumento que a gente utiliza é um DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Como é que a gente faz um DRE? Quanto é que eu faturei? Vou fazer conta redonda aqui. Eu faturei 100 mil. Qual foi o custo da mercadoria que você vendeu? Aqui é uma confusão muito comum que o lojista faz. Confundir CMV, custo da mercadoria, com compras. São coisas diferentes. CMV é o custo da mercadoria que você vendeu, não é quanto você comprou. Eu posso não ter comprado nada esse mês, mas se eu vendi a mercadoria, eu vendi essa caneta, quanto é que ela me custou? Quanto que eu paguei nela? É isso que eu estou dizendo. Então, quanto é que você vendeu? 100 mil. Qual foi o custo da mercadoria que você vendeu? Foi 50 mil. Ok. Então, meu lucro bruto foi 50%, porque eu comprei por 50 e vendi por 100, ok, então faturei 100 mil, tirei o custo da mercadoria, vou tirar imposto, eu estou no Simples aqui, paguei 10%, fazendo conta redonda, tá? Aí tem as despesas fixas. O que é despesa fixa? É aquela despesa que não varia na proporção do seu faturamento, é aquela que existe independentemente de você faturar, isso é que é despesa fixa. Aqui está o pulo do gato, entenda isso aqui e você vai ver a diferença na sua vida. O que é despesa fixa? É aquela despesa que existe independentemente da venda. É a despesa de existir. Exemplo, se você fechar a sua loja esse mês para reformar, o que é que você tem que pagar? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar o meu contador, eu tenho que pagar a mensalidade do meu sistema, eu tenho que pagar o salário da minha equipe, pelo menos a parte fixa do salário eu tenho que pagar, não é verdade? Então, essas são despesas fixas, aquelas que existem independentemente de você vender ou não. O que isso significa? Vamos admitir que você tenha 20% de despesa fixa. Somei aqui. Quanto é que eu pago de aluguel, a folha fixa, tá? A variável não. A variável depende da comissão. Por quê? Esse é o outro lado. Você tem dois tipos de despesa, fixa e variável. O que é despesa fixa? É aquela que existe independentemente da venda. O exemplo que eu estou dando, aluguel. Se você vender 1 milhão, vender 100 não vender nada, você vai ter que pagar o aluguel. Você vai ter que pagar a conta de luz, você vai ter que pagar a mensalidade do seu contador, a mensalidade do seu sistema e assim por diante. São aquelas despesas que existem independentemente da venda. O que é despesa variável? É aquela despesa que só existe porque teve a venda. Exemplo, taxa de cartão. Exemplo, comissão de vendedor. Exemplo, imposto sobre a venda. Você só paga imposto sobre faturamento se você fatura. Concorda comigo? Então, ou você está no simples, ou você está no presumido, no lucro presumido, ou você está no lucro real. Né? São as três possibilidades. Ou você é MEI, né? Se você for pequenininho. Deixa eu ler aqui os comentários. Que tínhamos 3 milhões em estoque de móveis e eletro, mas apenas 500 mil eram de produtos de giro. O restante levava de 1 a 2 para vender. Tinha móveis que ficava 3 anos no estoque, televisão chegava a ficar 2 anos no estoque. É isso que eu vou falar, Edilson. Fica aqui comigo que vocês vão entender exatamente
O que eu estou dizendo? Então veja bem, o que é despesa variável? É aquela despesa que só existe quando você vende. Então vamos lá, vamos admitir que você faturou 100 mil e que sua despesa fixa seja 20 mil, ou seja, 20% do seu faturamento. Tá? E a variável, tá? A variável, vou botar aqui, sei lá, vamos botar 15%. Então, eu tenho 50% é o custo da mercadoria, 20% é minha despesa fixa, 15%, não, 70%, 15% é despesa variável. O que é variável? A taxa de cartão. Como é que eu calculo a taxa de cartão? Eu pego o que eu paguei, veja bem, muita gente confunde taxa de cartão com o contrato do cartão. Não, como é que você calcula? Quanto é que foi retido pelas gestoras, pelas adquirentes de cartão de crédito? Eu vendi, sei lá, 70% da minha venda foi no cartão de crédito. Aí eu tenho, a taxa varia pelo plano de pagamento, não é? Como é que você faz essa conta? Pega quanto que descontou, quanto que é o faturado bruto, quanto que foi o líquido que você recebeu, a diferença foi o custo de taxa. Divide isso não pela venda do cartão, mas pelo faturamento da loja, para saber o que a taxa de cartão representa no faturamento. Se você está pagando 3% de taxa, por exemplo, no faturamento total ela vai diluir, porque ela não é 100% da venda foi feita no cartão. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você faz todo esse cálculo, que você calcula, vamos chegar aqui a um exemplo que eu estou dando. Minha despesa fixa é 20%, a minha variável é 15%. É a comissão do vendedor, a taxa do cartão de crédito e o meu imposto, né, que está aqui, eu estou no Simples, estou fazendo conta redonda só para a gente ter uma ideia. Deu 15%. Beleza. Então vamos lá. 100 menos 50 que é o custo da mercadoria, menos 15 que é a despesa variável, vai me sobrar 35, menos 20 de despesa fixa, sobrou 15. Então minha lucratividade é 15%. Beleza. Agora, veja bem, se você dobrar o seu faturamento, vamos lá, dobrar o seu faturamento, tá? Fazer conta de boteco aqui. Por que eu vou dobrar meu faturamento? Porque eu vou chutar o balde, eu vou pegar meu vendedor, o cliente vai pegar o dinheiro, eu digo, não, guarda seu dinheiro, daqui seu cartão, eu vou dividir em 10 vezes para você sem juros, né? Aí o cliente fala assim, então eu vou levar mais isso aqui, por quê? Porque um tênis de 600 é 10 de 60, porque um perfume de 250 é 10 de 25, o cliente pensa, isso aqui dá para mim, dá para levar esse aqui eu vou pagar quanto? 10 de 35, então o cliente, ele decide, você põe uma arma poderosa na mão do seu cliente. Qual é o problema que você cria? Você vai criar um problema de fluxo de caixa, mas eu já vou resolver ele, não é? Vamos analisar aqui, vamos admitir que eu dobrei a minha venda, tá? Só para fazer conta de boteco você entendeu o que eu estou querendo dizer. Ok, a minha despesa fixa era 20%, porque era 20 mil, o aluguel, a mensalidade do meu sistema, parará, somei aqui, deu 20 mil, num faturamento de 100, para dar um equilíbrio aqui, ok? Tá. Agora eu estou vendendo 200, quanto é a minha despesa fixa? Ela continua 20 mil. Por quê? Porque o aluguel não subiu porque eu estou vendendo mais. A conta de luz não subiu porque eu estou vendendo mais. A mensalidade do meu sistema não subiu porque eu estou vendendo mais. Percebe? O salário fixo não subiu porque eu estou vendendo mais. Então, a internet não subiu porque eu estou vendendo mais. Então, quando você olha... Só que agora, veja bem, a sua despesa fixa era 20%, porque ela era 20 mil de um faturamento de 100. Agora, se você está faturando 200 com a mesma despesa fixa, ela cai. Como é que você baixa aluguel? Não adianta ir lá no dono do prédio querer baixar. Não é assim. Ela representa um percentual. Se você sobe o faturamento, ela dilui. Então você dilui despesa fixa alavancando o faturamento. E aí você abre espaço para fazer o quê? Antecipação de recebível. Então você pode trocar uma coisa pela outra, só que você alavanca faturamento, você gira muito mais mercadoria. Como eu disse, mercadoria quando entra é conta para pagar. Eu tenho que potencializar o movimento de entrada e saída. Então quando eu estimulo o giro, eu melhoro a minha rentabilidade. Eu já vou explicar a diferença de lucratividade e rentabilidade para você ver o que é entender de gestão de loja. Entendeu? Gestão de loja passa por aí e pouca gente tem esse conhecimento. E é isso que limita a sua capacidade de ser competitivo no mercado, de ter resultado de excelência. Então vamos lá. Eu agora estou faturando 200 mil.
A minha despesa é 20%, agora ela é 10%. Eu abri 10 pontos percentuais do meu faturamento, nesse exemplo que eu estou dando aqui, para eu trabalhar o meu financeiro. O que eu faço? Antecipação de recebível. Então veja bem, se eu vender em 10 vezes, meu prazo médio de recebimento é 5,5. A uma taxa de 2% de antecipação vai me custar cerca de 10% para eu ter, se eu vender toda a minha loja, 100% das minhas vendas em 10 parcelas, a gente sabe que o PMR, o que é PMR? Prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento de uma loja, do varejo em geral, é em torno de 40 dias, 42 dias, quando você trabalha fortemente o parcelamento. Porque ainda que você trabalhe fortemente, muito cliente quer pagar à vista, ou então não parcela, ou divide só em duas. O cliente, quando está comprando, ele olha, o teu vendedor trabalha, oferece um plano de 10 vezes, ele pega ali, então vou levar isso, vou levar mais aquilo, etc e tal. Compra os itens mais caros, por quê? Porque ele olha e fala, dá para mim, se vai pagar à vista, então veja bem, é diferente você olhar, disso aqui que estava falando sobre loja de eletro, você olha para uma geladeira de 4 mil reais, 4 mil não dá para mim, e 400 na parcela? 400 dá, então vou levar. Percebe a diferença? É brutal. Um tênis de 1.600 fica 10 de 160, cabe no bolso, o cliente fala, vou levar. Só que a hora que chega no caixa, sabe o que o cliente faz? Vou passar o ano todo pagando esse cartão, quanto é que fica em 4? Quanto é que fica em 5? O cliente reduz o seu PMR, seu prazo médio de recebimento, reduz. É sobre ele que você calcula a taxa de antecipação. Não é? Ok, então vamos lá, mas vamos fazer a conta aqui. Quando você alavanca faturamento, você reduz despesa fixa. Vamos admitir que você trocou. Aquilo que você ganhou na produtividade, na alavancagem da despesa, do faturamento, reduzindo a despesa fixa, você trocou por quê? Porque eu vou ter que antecipar esse recebível para pagar minhas despesas. Eu tenho que repor mercadoria, pagar aluguel, pagar folha, etc, etc. Não é? Eu antecipei, troquei uma coisa pela outra. Pois é. Então, qual é a vantagem? Se eu alavanquei meu faturamento, reduzi minha despesa fixa, mas essa economia que eu tive aqui, eu gastei fazendo antecipação de recebível. Que vantagem Maria leva, como diz o ditado, né? Veja bem, se você estava com 15% de lucro vendendo 100 mil, agora você está vendendo 200 mil. Com quantos por cento de lucro? Com 15, por quê? Porque o que eu economizei aqui, eu gastei ali, então ficou elas por elas. Só que antes, 15% de 100 mil é 15 mil, 15% de 200 mil é 30 mil, agora você põe 30 mil no bolso, porque a base de cálculo dobrou. Então, entender isso faz toda a diferença. Deixa eu ler aqui o que vocês estão comentando. Tem administradora de vendas em boleto que conseguimos antecipar recebimento? Tem sim. Tem um parceiro meu do canal, chama Meu Crediário, né? Quem é do segmento de eletro, moda, calçados, ótica, né? Entre em contato com a Meu Crediário. Procurei meucrediário.com.br, fala com o Geiso lá, que é o CEO. E ele trabalha... Hoje ele tem inteligência artificial para fazer análise, concessão, cobrança, desconto de recebível, né? Hoje existe muita ferramenta no mercado hoje para você trabalhar, né? Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Cosmético também, Alessandra, né? Mas vem comigo aqui. Quem é do segmento de moda, tá? Calçados, confecção, perfumaria, loja de departamento, a gente tem a parceria com a Data System também, tá? Inclusive agora dias 19 e 20 de agosto eu vou fazer o meu seminário PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, né? Eu tinha até fixado aqui o comentário, eu vou colocar aqui o endereço pagl.com.br, tá? Dias 19 e 20 de agosto, agora em Limeira, vai ter o presencial, tá? São 2 dias de imersão total, a gente vai aprofundar isso aqui. Eu não falei de compras, eu não falei de cobertura, amplitude, profundidade, definição de mix.
Quais são as categorias de produto mais rentáveis dentro da loja? Como que você calcula isso? A gente chama de GMROI, Gross Margin Return on Investment. Se não for em inglês é legal, né? Mas é um indicador para você ver qual é a categoria mais lucrativa, né? Às vezes você tem excesso de categoria na loja e imobiliza capital de giro, então o seu custo fica pesado. Então são ferramentinhas práticas que você aplica e ela vai mostrar para você, olha, essa categoria aqui não vale a pena eu trabalhar com ela, ou vou reduzir a participação dela, porque ela está imobilizando capital e não está retornando. Né? Como você fazer isso? Como definir a amplitude? O que é a amplitude? É a quantidade de categorias dentro da loja. Então, tem loja que tem excesso de categoria. Eu já peguei loja de 40 metros quadrados que queria trabalhar com masculino, feminino, infantil, cama, mesa e banho. Né? Não dá. Aí você fica ruim em tudo. Não é? Ocupa espaço com categoria que tem baixa representatividade. Então, existem ferramentas práticas hoje que você consegue definir. E aí é que está o pulo do gato. Não é? Então, não adianta você apertar vendedor, apertar gerente, se teu estoque está errado. Concorda comigo? Se você não tem um plano de pagamento, porque você não sabe fazer a conta. Não é? Você não sabe como gerenciar fluxo de caixa para dar liquidez, você ter dinheiro para pagar as contas e, ao mesmo tempo, ter agressividade para ir no mercado. Veja bem, para finalizar, que a gente já está encerrando, veja bem, é importantíssimo você entender o seguinte, tem muita gente que não entende. Quando eu falo de plano de pagamento, você está falando de alavancar ticket médio, vender muito mais mercadoria, vender itens mais caros, fidelizar o cliente, porque o cliente que compra à vista, ele quer preço. O cliente que compra à vista, ele troca a loja por causa de R$10. Não, ali do lado está mais barato, eu vou pagar à vista, vou lá, por que eu vou pagar mais caro aqui? Cliente que compra... Tá pausando, para vocês? Não, eu tô com o meu aqui do lado, aqui, tá legal, tá normal, viu? Cliente que compra à vista quer desconto, cliente que compra à vista troca você por causa de R$10, cliente que compra à vista não fideliza, né? Porque ele está focado em preço, ele despreza a estrutura, a capacitação, tudo que você investe na sua loja, seu cliente despreza. Por quê? Porque ele está pagando à vista, ele quer desconto, né? Agora tem o pulo do gato, que é, assim, o impacto maior, que eu costumo dizer, antecipação de receita. Se você esperar o cliente receber o salário para vir na sua loja gastar, você já bailou, já pegaram. Não é? A Vivo já vendeu um celular para ele, a Bet já tomou o dinheiro dele lá, iludindo que ele vai ficar rico, jogando lá e tomando o dinheiro dele. Não é? Percebe? Então, você tem que, se você esperar o cliente receber, teu cliente receber o 13º para vir gastar na sua loja, você já bailou. A Apple já vendeu o último modelo do iPhone em 12 parcelas para ele e já pegou, entendeu? Você tem que antecipar. Se você esperar o cliente receber para vir na sua loja gastar, você vai perder, você não vai conseguir competir. Você entra hoje no Mercado Livre, ele te dá frete grátis, ele te dá 10 vezes sem juros, você entendeu? A competição é muito grande. Então, você tem que ter uma estratégia para que você consiga ter preço competitivo. Né? Para isso, não é desconto, não é juro, não é isso. É saber trabalhar como que essa estrutura dentro do seu DRE, como que você, com produtividade, você ganha escala, né? E reduz despesa fixa. E aí você troca uma coisa pela outra e consegue oferecer plano de pagamento sem acrescentar nos juros. Então, entender isso é que vai transformar o resultado da sua loja. Então, essa é uma estratégia. Capacitar o seu time, técnicas de vendas, conhecimento de produto, saber trabalhar plano de pagamento. O seu gerente precisa administrar. Veja bem, gerenciar uma loja tem 2 aspectos. Tem de administração e condução. O Guilherme está dizendo aqui. Bom dia, Guilherme. Desde que fiz seu curso, parcelo qualquer valor em 10 vezes sem juros, com antecipação automática. Meu custo mensal de taxa é de 3%. 7 anos fazendo e não me arrependo. Olha aqui a testemunha de quem já fez o meu curso. Guilherme Portela, aí do Rio de Janeiro. Obrigado, Gui, pelo depoimento. E quem quiser se aprofundar presencialmente, se você é lojista, você vai a São Paulo fazer compras, quem não for de São Paulo, quem é de São Paulo, região de Campinas, ali o entorno de São Paulo, eu vou estar em Limeira, ali do ladinho de Campinas, tá? Dias 19 e 20, fazendo o meu PAGL,
Programa Avançado de Gestão de Loja. Eu abordo tudo isso aqui, olha, o site está aqui, ó, pagl.com.br. Entra lá, dá uma olhada, são pouquíssimas vagas, poucas pessoas lá dentro. Tá? A gente vai falar sobre compras, sobre gestão de categorias, sobre gerência de loja, liderança, precificação, apuração de resultado, fluxo de caixa, tudo com ferramentas práticas para que você saia dali, assim, para colocar já imediatamente. E, como o Guilherme colocou aqui, a Gisele está dizendo aqui, ó, difícil é achar gerente. É verdade, sempre foi, viu, Gisele? A Gisele é outra que já participou do meu curso. Em São Paulo, né, Gisele, que você participou? Eu não me lembro. Acho que foi São Paulo capital, né, que você participou, não me lembro. Se foi... Eu não lembro onde que foi. Eu lembro que você já fez, não lembro aonde, Gisele. A Gisele é do Rio de Janeiro também. Pessoal, quem quiser participar, se aprofundar, são 2 dias de imersão total, tá? E tem bônus ainda, leva todo o ferramental, as aulas em vídeo por 2 anos para você acessar, rever, não? É uma oportunidade ímpar. O que está dizendo aqui, ó, é aquilo que você sempre fala, quando chega o caixa, a maioria faz em menos de 10 vezes, mas como estímulo para compra é ótimo. É exatamente isso. Gente, eu tenho 40 anos de estrada, são 40 anos de varejo, rodando esse país de fora a fora, dando consultoria, capacitando vendedores, gerentes, compradores, gestão de retaguarda, não é? Só tem uma coisa que eu sou muito ruim, de VM, eu sou muito matemático, então eu tenho parceria para visual merchandising, né? Que é uma área que eu não entro, a área estética não é comigo, mas gestão, planejamento, compra, capacitação de liderança, capacitação de diretoria, capacitação de gerência, gerência e administração. Ah, o Francisco está perguntando, tem promoção do curso de vendas? Tem, gente, entra no meu site falandodeloja.com.br, eu fiz um pacote promocional, tá? Para essas lives agora, eu já ia passando batido aqui. Gerência de loja, técnicas de vendas completa e fechamento de vendas. Esses 3 cursos que daria em torno de R$1.000, eu dei 30% de desconto, parcelei em 10 vezes sem juros. Eu pratico aquilo que eu falo. 10 parcelinhas de R$ 69,90 e você tem todo esse pacote, arsenal na sua mão para você treinar seu time de vendas. Gerente, 80% do resultado de uma loja é gerente, é quem capacita o time, quem distribui as tarefas, quem dá feedback, quem sabe fazer uma meta objetiva, né, tecnicamente, sabe trabalhar a equipe, né, sabe comandar. Gerente é o maestro na frente da orquestra. Né, boa vontade não paga conta. Boa vontade não paga conta, o que paga conta é conhecimento, é técnica. Gisele Chiapetti, falar em VM, a Gisele é uma VM de Curitiba, do Paraná, e eu tive o privilégio de ter a companhia na Associação Comercial de Curitiba, né, Gisele? A gente fazendo exatamente o PAGL, o Programa Avançado de Gestão de Loja. Né? Enfim, pessoal, gestão de loja é o que faz a diferença. Por que tem gente ganhando dinheiro e tem gente fechando? Será que é o mercado? Será que é o juro? Será que é o Trump? Será que é... Não é gestão. Tem gente crescendo e tem gente fechando. Onde é que está a diferença? Qual é o segredo? O segredo está na gestão, não é? Mercadoria quando entra é conta para pagar. A mercadoria dá lucro quando sai. Eu preciso potencializar giro. Giro é que dá lucro, não é markup. Então saber precificar, saber colocar plano de pagamento, capacitar o time, não é? Ter isso aí. Mas a internet está atrapalhando 87% da venda. Quem disse isso? Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso é o presidente da Magalu. Né? É o cara que, o Fred Trajano, não é? É só pesquisar e você vai ver ainda 87% das vendas ainda são no tete-a-tete, é dentro da loja. É claro que o digital é importante, eu não vou entrar aqui porque é outra live, é outro assunto. Aliás, semana que vem eu vou estar com o Ajuda Vitor no canal dele, né? No canal do Ajuda Vitor, na próxima terça-feira à noite, falando sobre digital. Ele é especialista em digital, ok? Mas, independentemente disso, você tem que saber precificar, apurar resultado, fluxo de caixa, capacitar o time de vendas, definir o mix adequado, cobertura, amplitude, profundidade. Quer dizer, tudo isso é gestão. Então, o que faz a diferença entre o fracasso e o sucesso é a gestão, é conhecimento. Não adianta ter mercadoria se você não sabe gerenciar adequadamente. Concorda comigo?
A Lizzie está dizendo, tenho lingerie e sex shop. Perfeito, dá certíssimo para você, tá? Quem tiver oportunidade, dias 19 e 20 agora em Limeira, de agosto, eu vou estar fazendo o meu PAGL. São 2 dias, tá? 16 horas de imersão total. A gente vai trabalhar, aprofunda isso aqui tudo, além da troca de experiência, né? Os lojistas conversam entre si, trocam experiência. É muito legal, é muito bacana. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu tô com uma promoção no meu site. Entra lá em Falando de Loja, falandodeloja.com.br. Eu tenho promoção. Os meus cursos estão com... fiz um pacote de gerência de loja e técnicas de vendas, o básico, o beabá, para ter o vendedor pegar e converter mais vendas. Né? A Gisele, eu já fiz e quero fazer de novo. Gisele, entra no meu site agora. Vai ser em Limeira, dias 19 e 20, tá? Dias 19 e 20. E eu tô dando como bônus o PAGL digital completo, com todos os cursos, todas as planilhas, com todo o material de apoio, apostila, planilha, fluxo de caixa, DRE, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, enfim, com todo esse material vai ficar disponível para você. Beleza? Alecrim Dourado Online, como seria a melhor precificação para poder parcelar em 10 vezes? O segredo não não está na precificação, está no DRE, tá? Equilibrar isso. Trabalho sempre no vermelho, pois não tenho capital de giro. Então, aí você tem que trabalhar, veja bem, existe uma diferença entre lucratividade e rentabilidade. Lucratividade é resultado econômico. O que é um resultado econômico? É o DRE. Eu faturei 100 mil, deu 15% de lucro. Significa que esses 15% estão no seu caixa? Às vezes não. Se eu vendi 100 mil, tudo parcelado, então eu tenho um bom lucro e não tenho dinheiro. Tá? Existe uma diferença muito grande entre investimento e despesa. Tem muito lojista que confunde, não sabe trabalhar, não é? Mistura despesa com investimento. O que é despesa? É consumo. Então, o aluguel é uma despesa, porque eu usei o prédio e paguei. A energia é despesa, eu usei a energia e paguei. Folha de pagamento, eu usei a mão de obra e paguei. Não é? Internet é despesa, eu usei e paguei. Comprei mercadoria, é despesa com fornecedor? Não. Saiu dinheiro, entrou mercadoria. A minha situação patrimonial não mudou. Eu comprei 10 mil de mercadoria, saiu 10 mil de dinheiro, entrou 10 mil de mercadoria. Qual foi a minha situação? Eu continuo com 10 mil? Continuo. Só que agora ele está em mercadoria. Não tenho no meu caixa. Então eu preciso entender a diferença de despesa e investimento, despesa fixa e despesa variável, né? Porque é isso, a despesa variável você não consegue reduzir, porque ela acompanha a venda. Né? O que eu consigo reduzir? Despesa fixa. Agora eu preciso entender, né? Não misturar, veja bem, despesas pessoais com prolabore, entender um pouquinho disso aqui, organizar isso aqui, você vai enxergar onde é que está o pulo do gato, entendeu? Por isso que eu estou convidando você que tiver condições de ir a Limeira, dias 19 e 20, agora de agosto, tá? Fazer o PAGL, ficar 2 dias lá trancado numa sala e trocando ideias, falando sobre gestão de loja. Você pode ter certeza. A Rosi está me dizendo aqui, sou gerente de loja, preciso muito fazer esse curso. Rosi, entra no meu site, falandodeloja.com.br, eu tô com promoção, tá? Curso de técnicas de vendas, fechamento de vendas e gerência de loja. O gerência completo, tá? Como você fazer reunião, distribuir tarefas, capacitar o time, qual a diferença de gerenciar e conduzir. Gerência é administração, liderança é condução, como engajar o time, não é? Enfim, como calcular meta, tem planilha de apoio ali, enfim, tem apostila para você fazer o download, tem todo o material e está com promoção, 10 parcelinhas de 60, pelo preço de uma pizza, tá? 10 parcelas de R$ 69,90 e você tem os 3 cursos liberados por 1 ano, tá? E quem tiver condições de ir a Limeira, em São Paulo, quem já fez o curso está querendo fazer de novo, como a Gisele, o Guilherme, não é? Limeira, dias 19 e 20. Eu vou deixar salvo aqui e vou colocar também no meu canal do YouTube, tá? Tem muita gente que me segue por aqui e não me acompanha no YouTube. No YouTube eu tenho mais de 1000 vídeos, né? Publicados, organizados por tema, gerência, venda, compra, liderança, toda a retaguarda administrativo financeiro, tem muito material lá.
Sou gerente de loja, preciso muito fazer esse curso. Tem algum online para gestão também? Tem, Lise, tem sim, tem sim. Entra no meu site falandodeloja.com.br e eu tenho 19 cursos, tá? Eu tenho o PAGL digital, eu tenho gerência de loja, eu tenho técnicas de vendas, eu tenho apuração de resultado, fluxo de caixa, eu tenho DRE, tá? Demonstrativo de resultado, eu tenho como apurar os resultados de uma loja, eu tenho precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, né? E tem muito material lá, entra lá. E no meu site do YouTube, tá lá, é disponível, tem muito material, tá? Qual é a diferença? Um é esse bate-papo, é vídeo, e outro é curso com material, etc e tal. Beleza? Então é isso. Eu vou deixar salvo essa live, né? A Fabiana está dizendo, Fabiana, eu fiz em Porto Alegre, eu fiz em Gramado, já fiz palestra pela Boticário, em Gramado, na feira de calçados, aí na SIC, né? Em Gramado, e fiz Porto Alegre, fiz o PAGL em Porto Alegre. Vamos ver, eu estou com uma programação com a Data System em parceria para a gente fazer no Brasil todo, tá? Provavelmente nós faremos novamente em Porto Alegre, tá? Mas eu divulgo aqui quando a gente fizer. O próximo agora que a gente vai fazer é Limeira, são 2 dias, imersão total, fechado dentro de uma sala, são pouquíssimas vagas, tá? Não é palestra, é workshop mesmo. Não é essa coisa que a gente vê por aí que tem 1000 pessoas lá e palco, não é não. É workshop, tá? São pouquíssimos lojistas, a gente numa sala e nós trabalhamos, são 2 dias de trabalho intenso, tá bom? Então é isso. Fabiana, entra no meu site, tem lá o meu digital. Quem não puder ir, é por isso que eu tenho o digital, né? O digital tem essa vantagem. Entra no meu site, falandodeloja.com.br, tá? E veja lá, tem muito material. Marcos, meu querido amigo Marcos Esteves, um grande gestor, viu? Muito obrigado. Um beijo no coração, um abraço, estou indo. Tchau, tchau. Valeu.